Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e eu quero fazer a leitura contigo do versículo 19 do capítulo 20 de João, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estavam as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por esse canal, por essa tecnologia que nos permite compartilhar essa palavra, Deus, que é inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor. Que cada vida, Pai, que tiver acesso a esse conteúdo seja ricamente abençoada, agraciada, tocada pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos partir para o encerramento do capítulo 20, e esse capítulo 20, ele conta um desfecho de João do propósito desse livro. E é muito importante a gente entender esse propósito porque ele fala sobre o reconhecimento do Messias. E é isso que a gente vai abordar hoje, como reconhecemos o Messias, ou o que nos leva a reconhecer a autoridade do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Cristo. E pensando em reconhecimento de autoridade, a gente pode pensar o seguinte: imagina que uma pessoa está andando pela rua e uma pessoa qualquer, sem nenhuma credencial, sem nenhum tipo de identificação, ela chega e fala assim: parado aí, para aí. Você vai ficar meio perplexo assim, por que parado aqui? E se ela começar a perguntar: quem é você, para onde você vai, me mostra seus documentos, certamente você vai ficar receoso, você não vai querer obedecer essa pessoa, porque você não está identificando nada nela. Mas se a gente pensar que você está andando nessa mesma rua, mas agora a pessoa que te manda parar é uma pessoa que está fardada com uma roupa policial, militar. Aí você vai entender que o jogo mudou de figura, porque agora você reconhece uma autoridade. A farda indica que aquela pessoa está revestida de uma autoridade que pode te abordar, pode perguntar quem é você, pode pedir os seus documentos, pode mandar você parar. Por quê? Porque quando há um reconhecimento de autoridade, nós reagimos de maneira diferente. E pensando nisso, é que João ele traz esse despertar aos leitores para que eles pudessem reconhecer quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Ele não é um profeta qualquer, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado, ele é o desejado por Israel, ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus. E reconhecer essa autoridade passa por entender aquilo que Jesus fez, os seus sinais, o significado daquilo que ele realizou. Então, qual é o contexto que nos leva a esse desfecho do capítulo 20? A gente está nesse capítulo onde a gente viu a ressurreição de Jesus Cristo. A gente viu Maria Madalena indo ao túmulo, ela percebe, que a pedra do túmulo estava remexida, então ela vai, chama Pedro, João, eles vão até o túmulo, eles creem, eles voltam para casa, depois entra em cena novamente Maria Madalena agora,
entrando no túmulo, ou melhor, se aproximando do túmulo, vendo que ali haviam 2 anjos, e depois ela encontra o próprio Jesus Cristo ressurreto, e ela recebe uma missão de Jesus de anunciar a sua ressurreição. E agora que Maria Madalena ela vai e anuncia para os seus irmãos essa realidade, a gente tem o foco agora nos discípulos. E no versículo 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Queridos, primeira coisa de tudo é entender o primeiro dia da semana. Então Jesus ressuscita no domingo, e nesse mesmo dia, nesse mesmo domingo, já no fim do dia, a gente vê os discípulos reunidos. E aqui, essa expressão, ela novamente retoma aquela ideia de uma nova criação em Cristo Jesus. Ele ressuscita no primeiro dia da semana. Ele aponta para essa recriação do mundo a partir da obra de Jesus Cristo. Então, é esse mesmo primeiro dia que os discípulos estão reunidos, e se de um lado Maria retorna ao túmulo, agora a gente vê os discípulos amedrontados, recolhidos em uma casa, estão com as portas trancadas porque eles estão com medo das autoridades judaicas. E por que eles estão com esse medo? Porque a gente tem que lembrar que foram as autoridades judaicas que tramaram, que orquestraram um plano para levar Jesus à execução, levar Jesus à cruz do Calvário. Então, eles estavam insaciáveis para prender Jesus. A gente viu isso com muitos detalhes, e aí muito provavelmente os discípulos pensaram: se eles fizeram todo essa trama para prender Jesus, que custa fazer conosco? Então eles estavam amedrontados porque essas autoridades judaicas poderiam agora virar os canhões, virar os seus arsenais de guerra contra os discípulos. Então eles estão ali amedrontados, com as portas trancadas, em uma casa, com medo. A gente vê que os discípulos aqui, é muito provável que a menção é realmente aos 10 discípulos, ou seja, aos apóstolos que Jesus escolheu, menos Judas, menos Tomé, que a gente vai ver lá no versículo 24 que ele não estava presente. E aí, queridos, Jesus aparece. As portas estão trancadas, os discípulos estão amedrontados e o rei aparece no meio deles. Ele agora, ressuscitado, surge diante dos seus discípulos. E o que é que a gente pode entender sobre isso? A primeira coisa é: Jesus atravessou as portas trancadas e se materializou. Ou seja, nada pôde deter Jesus. As roupas, os lenços não puderam deter Jesus, agora nem paredes podem deter Jesus, porque ele as atravessa, ele entra na casa, ele se põe diante dos seus discípulos e aqui ele diz: paz seja convosco. Queridos, essa é uma expressão que certamente fala do shalom de Deus, é a plenitude de Deus, é a completude da graça do Senhor nesse shalom, nessa paz. E a gente tem que lembrar que Jesus prometeu essa paz aos seus discípulos, queridos. Olha o que ele diz lá em João, no capítulo 14, versículo 17. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, Jesus prometeu essa paz, essa completude, essa presença. Então, ele vem e manifesta novamente aos seus discípulos, dizendo que essa paz seja com vocês, porque vocês estão no meio de medo, vocês estão no meio de angústia, então que venha essa paz. Então, depois que ele se apresenta, ele agora mostra as mãos e o seu lado. E aí, os discípulos se alegram ao ver Jesus. Então, queridos, o que a gente tem que lembrar? Que Jesus Cristo, ele foi crucificado, e quando alguém era levado à cruz do Calvário, essa pessoa ela era pregada no madeiro. Então Jesus teve as suas mãos furadas, e mão pode significar tanto aqui o centro da palma, quanto até essa parte aqui já do antebraço. Então Jesus apresentou isso aos seus discípulos, e os seus discípulos puderam constatar que realmente ele tinha sido crucificado. Mas aqui há algo maravilhoso, queridos. Ele mostra o seu lado furado. Porque João testemunhou
o lado de Jesus sendo furado por uma lança de um soldado romano. E por que é muito importante Jesus mostrar o seu lado perfurado? Porque qualquer crucificado teria as marcas nas suas mãos. Mas só Jesus não teve as suas pernas quebradas e teve o seu lado furado. Então isso era um sinal que distinguia Jesus de qualquer outro tipo de pessoa que foi crucificada. Então quando os discípulos olham para aquilo, eles se alegram porque eles olham e pensam, Jesus está aqui, Ele ressuscitou, Ele vive. A tristeza sai de cena e entra a alegria, queridos. É isso que Jesus Cristo traz sobre as nossas vidas. Então, eles têm um reencontro, como Jesus já tinha predito a eles. Jesus disse no versículo 18 daquele mesmo capítulo 14, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ou seja, Jesus prometeu e cumpriu aos seus discípulos o seu retorno. No versículo 21, Jesus ele novamente diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Queridos, nós precisamos entender que sempre que Jesus ele reafirma uma ideia, ele está querendo verdadeiramente levar as nossas vidas a uma compreensão daquilo. Então Jesus reafirma essa paz, porque muito provavelmente os discípulos estavam numa grande aflição, num grande momento de angústia e de medo por conta de tudo aquilo. Então Jesus reafirma essa expressão do shalom de Deus, da plenitude do Senhor, e Ele diz que os envia. Assim como o Pai enviou, Ele os envia. Então, queridos, aqui João registra essa comissão de Jesus para os seus discípulos. É algo que Jesus já havia orado na sua oração sacerdotal, que Ele tinha pedido para os discípulos. Olha o que Jesus diz lá em João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus conversando com Deus Pai. E aqui há uma comissão de Cristo que basicamente é o seguinte, Ele chama os discípulos a continuarem uma obra que Ele mesmo já realizou ou iniciou no mundo. Então, Ele chama os seus discípulos a uma imitação dele mesmo. É uma imitação de Cristo que os discípulos devem fazer. Então, o Senhor, Ele foi enviado pelo Pai ao mundo. E agora, depois da sua encarnação, depois que Ele traz a salvação para o mundo, Ele comissiona os seus discípulos que já não pertencem ao mundo para que eles possam dar testemunho de Jesus Cristo. E essa é uma convocação que nós também recebemos do Senhor. Ele foi enviado, Ele iniciou uma obra aqui nesse mundo e nós também somos enviados por Cristo para dar continuidade a essa obra. E isso é maravilhoso. Agora no versículo 22, queridos, nós temos um texto que ele é um tanto complexo, porque a gente precisa entender os significados, os simbolismos que existem em torno desse versículo. No versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, depois que Jesus dá uma comissão para os seus discípulos, ele está dizendo, eu vou enviar vocês são meus enviados. Jesus agora sopra sobre os seus discípulos, ou como dito em algumas versões, ele exala e diz assim, recebam o Espírito Santo. E para entender essa declaração, queridos, a gente precisa harmonizar essa comissão aqui, ou melhor, a gente precisa harmonizar esse soprar e essa marca do Espírito que Jesus faz aqui em João, com o dia de Pentecostes, onde o Espírito é derramado. E para a gente entender melhor, a gente precisa saber que no livro de Atos, Jesus orientou seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Mas como que a gente vai entender que o Espírito vai ser manifesto só em Atos 2, se aqui Jesus já soprou sobre os seus discípulos? E a melhor ideia, queridos, é a gente entender que aquilo que Jesus fez foi um início, foi um pontapé, foi, como a gente pode dizer, algo também simbólico, porque a plenitude ou a parte
completa daquilo que Jesus iria fazer na obra do envio do Espírito Santo acontece em Atos 2, no dia de Pentecostes. Então, o ato de soprar é uma menção a uma nova criação. Se você lembrar como foi a criação do ser humano, você vai se recordar lá em Gênesis 2 que Jesus sopra nas narinas do homem para dar fôlego de vida. Então, queridos, sempre que depois que Jesus ressuscita, a gente vê várias expressões que apontam para essa nova criação. O primeiro dia da semana, aqui o soprar, de Jesus Cristo sobre os seus discípulos, então aponta para uma nova criação e carrega esse simbolismo. E a outra coisa é que a gente pode entender que o Espírito Santo ser soprado é uma referência àquilo que o Espírito operou em Ezequiel. Olha o que Ezequiel 37:9 diz. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Ou seja, uma expressão do Espírito Santo. Então Jesus Cristo está, de alguma forma, seja ela simbólica, seja ela num pontapé, Jesus Cristo está apontando para uma realidade que aconteceria mais à frente em Atos dos Apóstolos de uma maneira mais completa. Por que a gente entende isso também, queridos? Porque depois que Jesus faz esse ato de soprar sobre os seus discípulos e declarar o Espírito Santo sobre a vida deles, a gente vê que eles continuam também amedrontados, eles ainda estão a portas trancadas numa casa, ou seja, eles ainda não foram revestidos numa plenitude de poder para os levar a anunciar com o fervor que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Por isso que podemos entender que essa ação de Jesus foi ou uma semente inicial daquilo que aconteceria em Atos, ou um ato simbólico sobre os seus discípulos. E no versículo 23, Jesus continua, depois de marcar os seus discípulos com essa menção ao Espírito, ele diz assim, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Então, querido, Jesus continua a sua obra através da manifestação dos seus discípulos. Os discípulos, eles são essa continuidade do ministério de Jesus. E no ministério de Jesus, o que nós percebemos, queridos? Que quando a palavra de Deus era pregada, quando a palavra de Deus era anunciada, aqueles que recebiam para salvação, recebiam para perdão de pecados e para transformação de vida, e aqueles que a rejeitavam, eles próprios se condenavam. Então essa é uma menção à autoridade que esses discípulos recebem como atalaias do reino de Deus para anunciar essa verdade e para levar tanto a salvação para aqueles que aceitam, quanto a condenação para aqueles que rejeitam. E a gente pode pensar também no texto de Mateus 18, queridos, quando Deus ele traz uma chave para a igreja do Senhor, e nós entendemos aqui que esse texto ele aponta para algo que vai além da pessoa de Pedro, mas fala sobre a igreja, ou seja, uma autoridade que a igreja recebe. Ela é uma autoridade para que proclamem uma verdade que leva à salvação ou leva à condenação. Liga algo no céu para que seja tocado na terra e desligado e também desligado aqui na terra. E queridos, isso é maravilhoso porque os discípulos, eles vão sendo levados ao entendimento da obra que eles continuariam e que Jesus iniciou. E no versículo 24 agora entra em cena Tomé, esse que não estava presente no momento da aparição de Jesus. Olha o que o versículo 24 diz. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, ele é o discípulo de Jesus que tem o seu nome hebraico, Tomé, em grego, o seu equivalente Dídimo, e ele não estava presente por algum motivo que João não fala, queridos. Mas, o que a gente pode perceber aqui? Que ele perdeu um momento extraordinário. Tomé não estava nesse momento maravilhoso. Você sabe aquela criança que ela falta a aula no dia que aconteceu a coisa mais inesperada, mais surpreendente na escola. Não sei se você já testemunhou isso, viveu isso, ou já ouviu isso, mas
Poxa, tem crianças que no dia que elas faltam, acontece a coisa mais maravilhosa na escola e os amigos falam, rapaz, você perdeu, veio aqui o fulano de tal, veio aqui a autoridade tal, a gente ganhou isso, a gente ganhou aquilo. E a criança fala, meu Deus, eu perdi esse dia, logo justo no dia que eu faltei, aconteceu essa coisa maravilhosa. E eu acho que Tomé ficou com esse sentimento, meu Deus do céu, justo eu não estava aqui, Jesus aparece. Mas no versículo 25, olha o que acontece. Os discípulos viram para Tomé e falam assim, olha, nós vimos Jesus, a gente viu o Senhor. E aí Tomé fala assim, meu Deus, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então os discípulos basicamente dizem, Tomé, você perdeu aqui quem estava nesse lugar, Jesus. E aí Tomé traz uma resposta com uma certa desconfiança do tipo, eu não acredito se eu não puder tocar, se eu não puder examinar que era Jesus ali mesmo. E no versículo 26 a gente vê que se passou 8 dias e outra vez os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas, e aqui agora Tomé entra em cena, ele está presente, então são 11 os que estão, a gente pode presumir que 11, talvez outros mais, mas no mínimo os 11 estavam ali reunidos, e agora Jesus novamente aparece no meio deles e diz o quê? Pai seja convosco. Ou seja, queridos, nos parece que realmente havia ainda um medo, uma angústia que estava no coração dos discípulos, então Jesus reafirma agora pela terceira vez, paz sejam com vocês. Ele prometeu uma paz e os discípulos tinham que se apropriar dessa paz, dessa realidade da completude, da plenitude que o Senhor derrama sobre aqueles que confiam nele. Então Jesus declara para os seus discípulos, paz seja convosco. Eles recebem ali novamente a presença do Senhor e agora no versículo 27, Tomé chega diante do Senhor. E Jesus, queridos, logo diz para Tomé assim, põe o dedo aqui na minha mão, vê, toca aqui, põe a mão aqui no lado, não seja incrédulo, mas seja crente. E queridos, isso pode nos levar a entender algo maravilhoso, que Jesus é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que nos conhece, é aquele que nos examina, é aquele que sabe quando nós nos assentamos e quando nos levantamos, porque ele vai direto em Tomé. Ele vai direto em Tomé e diz assim, toca aqui. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sei já o que está no seu coração, você já disse isso para os seus irmãos, para os seus amigos, que você não ia crer se você não tocasse. Então vem aqui, toca. Isso é o que Jesus faz, ele é soberano, ele conhece, ele sabe de cada detalhe. E Jesus mostra as suas mãos furadas, ele mostra o seu furo aqui no lado, que realmente distinguia Jesus de qualquer outro crucificado. E Jesus faz uma afirmação para Tomé. A afirmação é, não seja um incrédulo, mas seja crente. Essa é uma admoestação de Jesus. Jesus está exortando em algum nível Tomé por ele ter apresentado uma descrença, uma objeção em relação a crer em Jesus. Por isso, Jesus está dizendo basicamente assim, pare de duvidar, creia. E por conta desse episódio, queridos, Tomé recebe uma imagem de desconfiança. Tomé é aquele que tem esse olhar ele tem que ver para crer. Mas a gente tem que se lembrar de algo muito interessante que o próprio João relatou, que Tomé foi um discípulo fiel, foi um discípulo disposto a morrer. Olha o que João 11,16 diz. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o Mestre. Isso é bom a gente lembrar, porque, queridos, nós somos fruto de muitas ações da nossa vida. Não é um único momento que nos define. São múltiplos acontecimentos na nossa vida que nos formam. Então, o Tomé não pode ser o Tomé só da sua descrença, da sua desconfiança, mas o Tomé é um discípulo que caminhou com Jesus, que viveu muitos acontecimentos, e assim também é na nossa vida. Não é um fato que nos define, mas é uma caminhada que vai nos marcar e vai nos levar a entender aquilo que nós devemos viver. E no versículo 28, Tomé responde, Senhor meu e Deus meu. Queridos, olha, diante dessa presença incontestável de Jesus, desse
toque de Tomé, ele já não tinha mais desconfiança, ele é capaz de entender que ele estava diante de Cristo e agora ele faz uma confissão tão maravilhosa, porque ele declara o senhorio de Jesus, ele diz Senhor meu, e ele também declara a divindade de Jesus Cristo, ele diz Deus meu. Então, queridos, a gente pode ter a ideia aqui que Tomé faz uma afirmação que revela quem Cristo é uma confirmação, queridos, daquilo que João tinha registrado no prólogo, que Jesus é aquele que estava no princípio com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 29, Jesus diz assim: porque você me viu, Tomé, você crê? Bem-aventurados os que não viram e creram. E esse é um dos textos que muitas vezes a gente também não interpreta muito bem, porque diante da declaração de Tomé, Jesus não está depreciando a fé de Tomé. Jesus não está apenas ali querendo rebaixar o Tomé, mas ele está declarando que Tomé viu e creu. O fato de Tomé ter visto fez com que ele cresce, mas ele está agora, Jesus, apontando para um período onde não vai ser mais possível vê-lo ressuscitado. Nenhum outro vai ter esse privilégio que Tomé teve. Então ele está dizendo assim: eu vou para o meu Pai, mas muitos que não terão o privilégio de João ou de Tomé ou dos discípulos de terem me visto ressuscitado, eles vão me crer, eles vão crer em mim também. Então Jesus está declarando o seguinte, é uma bem-aventurança: felizes ou aceitos por Deus aqueles que não vão ter essa oportunidade como João ou Tomé ou outros discípulos tiveram. Jesus está dizendo, eles não vão ver, mas eles vão crer. E essa é uma realidade tão poderosa na igreja que Pedro, o apóstolo, ele também na sua epístola, nos versículos 8 e 9 do capítulo 1, ele diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Queridos, você, se você crê em Jesus, somos felizes, bem-aventurados, porque nós não o vimos, nós não tocamos nas suas mãos furadas, nem no seu lado perfurado, mas nós cremos na presença gloriosa de Jesus Cristo, nós cremos na realidade da cruz, nós cremos na realidade da ressurreição, nós cremos que Jesus Cristo é aquele que ressuscitou dentre os mortos, e essa é a bem-aventurança que vem sobre as nossas vidas, quando nós cremos, mesmo não enxergando ou vendo Jesus. E aqui nos versículos 30 e 31 nós temos o desfecho que João quer dar a essa sequência de sinais que foram relatados. João quer que nós reconheçamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias esperado. E olha o que os versículos 30 e 31 nos dizem. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João agora, queridos, ele está apresentando o propósito desse quarto evangelho. Ele afirma, primeiramente, que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse evangelho. Isso significa que João, ele tem no seu evangelho a clara intenção de apresentar alguns sinais milagrosos que tinham um certo significado e que culminaram na morte, na ressurreição e na exaltação de Jesus Cristo, trazendo um significado profundo sobre tudo. E o significado é que nós temos que compreender a autoridade de Jesus Cristo. Quando nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro, nós entendemos que Ele é soberano, Ele é Senhor sobre a morte e a vida. Quando nós vemos Jesus Cristo andando sobre as águas, nós vemos que Ele é aquele que tem toda a autoridade sobre os elementos da natureza. Quando nós vemos Jesus transformando água em vinho, nós vemos Jesus Cristo, queridos, sendo aquele que manipula qualquer elemento químico, aquele que traz alegria onde há tristeza. Então todos esses sinais são aqueles que vão nos mostrar onde nós estamos depositando a nossa fé. E nós estamos depositando no Cristo, no Filho de Deus. E essas palavras foram destinadas, queridos, para pessoas
que iriam ter contato com esse evangelho e precisariam crer. Então é muito provável que os grupos que se destinaram a esse evangelho de João, eles foram primeiramente destinados para judeus que ainda não criam no Messias, em Jesus, que aguardavam o Messias, mas não reconheciam ainda Jesus como Messias. Há judeus prosélitos, que são aqueles que eram gentios, que se converteram ao judaísmo, se circuncidaram e praticavam a cultura judaica. E os tementes a Deus, que são os gentios que não se circuncidavam. Eles eram simpáticos ao judaísmo, eles entendiam a cultura judaica, mas eles ainda não eram circuncidados. Então esses eram os grupos de pessoas que criam em Jeová, criam na lei, mas que aguardavam o Messias e não sabia que Jesus já era esse Messias que havia vindo para transformar e para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Então esses sinais é para que não haja dúvida que Jesus é o Cristo, o Messias esperado, o Filho de Deus. E eu concluo aqui, queridos, dizendo para você que nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem um relacionamento com Deus talvez muito superficial. Talvez nós não reconheçamos que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Rei do universo, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e a gente precisa entender quem é o nosso Deus. Esses sinais que nós vemos nos relatos do Evangelho de João são para que a gente possa olhar para Jesus e entender que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único que venceu a morte, que ressuscitou, que pagou o pecado que estava sobre a humanidade. E Ele tira o pecado do mundo porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou, Ele vive eternamente, Ele está sentado à destra do Pai e Ele voltará em poder e glória. É isso que a gente precisa reconhecer na pessoa de Jesus. E eu quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por esse entendimento, Deus, daquilo que o Senhor fez, faz e fará. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus, Tu és o Verbo vivo, Tu és, Pai, o pão vivo que desceu do céu, e nós cremos que sem Ti nada podemos fazer. Que nós possamos todos os dias das nossas vidas reconhecermos a autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.